Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, para o louvor e glória do nome do Senhor, vamos assim estar meditando na palavra de Deus, ok? Os irmãos estejam orando pela o término do nosso trabalho aqui na Casa Pastoral e também vamos estar orando pelos nossos missionários e também pelos irmãos que estão enfermos, né? Não esquecendo de estarmos orando, como falamos no domingo, sobre a nossa próxima assembleia, que será no domingo desse que vem a 8. Então, vamos estar assim, passando os relatórios para a igreja, ok? Então, os irmãos nos ajudem em oração. Meus irmãos, à noite nós vamos continuar falando sobre o livro de Gálatas. Nós vamos fazer uma leitura nos versículos de 8 a 10, Gálatas de 8 a 10, onde nós vamos meditar nessa noite. Diz o seguinte, Gálatas capítulo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Nós vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos. Abençoa cada um, a tua igreja, ó Deus. Abençoa, Pai, assim, os casais, as famílias, ó Deus, individual. Senhor Deus, com as crianças menores, os jovens, adolescentes, ó Deus. Senhor, mostrar com a tua mão poderosa sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a voltarmos às nossas atividades normais de uma vez por todas, ó Deus. Repreende essa pandemia, ó Deus, para que possamos, assim, estarmos botando em prática tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para que nós venhamos fazer aqui na terra, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Te oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo de 8 a 10, nós vamos ver aqui o seguinte tema, a defesa do Evangelho. Então, a defesa do Evangelho, nós podemos ver que o servo do Cristo defende o Evangelho. O servo de Cristo deve defender o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Já falou Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, né? Que é a salvação. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na Galácia, ele tinha sido pregado por Paulo, e dias depois, como nós vimos no versículo 7, Paulo... nós falamos um pouco semana passada sobre isso, que o Paulo vai dizer que o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo naquela região estava sendo transtornado por alguns judeus que desceram da Judéia ou subiram para lá. E ali eles começaram a introduzir coisas que não eram necessárias. E agora é necessário escrever-se uma carta do próprio Paulo e ali fazer algumas correções naqueles irmãos, porque eles estavam assim muito depressa deixando-se levar por algumas coisas. Então Paulo entra em defesa do Evangelho e lá no versículo 8 nós podemos ver Paulo defende o Evangelho pleno de convicção, ou seja, ele estava convicto que era necessário fazer essa defesa, porque ali as pessoas estavam transtornando aqueles irmãos e estavam assim, aos poucos, introduzindo algumas heresias que não era necessário, né? Então, Paulo, versículo 8, ele vai dizer, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então aqui quando ele diz ainda que eu mesmo, como um anjo do céu, então ele estava certo de que o Evangelho de Cristo já tinha sido anunciado, e o Evangelho de Cristo é único, e ele é único e é suficiente
para instruir qualquer um para entender e absorver a salvação em Cristo Jesus. Então, por isso que Paulo, ele entra em defesa do Evangelho com plena convicção que aquele pessoal estavam se deixando levar pelos transtornos que estavam chegando até eles, né? Através de pessoas, de ideias religiosas. Até então, aqueles diziam ser crente, mas porém eles queriam introduzir algumas pequenas coisas que não era necessário, que essas pequenas coisas se tornariam grandes problemas futuramente para aquela igreja, para aqueles irmãos, para aquele povo. Então, Paulo ele defende. Então, isso aí, irmãos, nos traz uma lição muito grande, onde nós precisamos estar atentos para estarmos também defendendo o Evangelho de Cristo. E quando eu falo defender o Evangelho de Cristo, eu não estou falando de defender o Evangelho de Cristo só dentro da igreja. Nós temos que defender o Evangelho de Cristo onde quer que nós venhamos estar. Diante do mundo, nós precisamos defender o Evangelho de Cristo e mostrar para o povo perdido que a solução de todo ser humano é Jesus Cristo, anunciado através do seu Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é algo que não só Paulo, mas todo servo do Senhor precisa ter essa convicção que é necessário estarmos 24 horas por dia testemunhando do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E é simples testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, se a gente começarmos falando só daquilo que Jesus fez, a transformação que Ele fez em nossas vidas, nós já estamos dando um grande testemunho. E se você mostrar e aplicar o que realmente é o Evangelho na vida da pessoa, ele também vai poder sentir esse poder na vida dele e ser transformado também. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que ter essa convicção que ao levantar, eu já tenho que levantar, orando, clamando a Deus, para me dar sabedoria para estarmos defendendo o Evangelho de Cristo em qualquer situação. Nós não podemos, muitas vezes, para evitar problemas, às vezes, nem falamos. Saímos para evangelizar, mas aí encontra um grupo de pessoas, eu tenho um bêbado ali, isso, aquilo, outro, e às vezes passamos e não falamos. Temos uma boa justificativa, porque está bêbado, porque isso, porque aquilo, outro, ou tem um sentimento religioso, um outro pensamento, e no entanto, às vezes o pensamento religioso dele não conduz ele aos céus, porque ele entende que realmente viver e ter a salvação é simplesmente estar com a Bíblia na mão e dizer algumas palavras, os famosos chavões evangélicos, como chamam, né? Então, tem muita gente que anda por aí falando seus chavões, as suas gírias evangélicas e achando que realmente está garantido no céu. E, no entanto, não está. Então, isso é algo que nos preocupa e precisamos assim estar orando cada dia mais para que Deus dê sabedoria nas necessidades que existem e as oportunidades que existem também em nossas vidas de nós estarmos testemunhando. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um todo. Tem que estar testemunhando do amor de Jesus Cristo, do Evangelho que esteja defendendo. Paulo ele deixa bem claro. Ou seja, ele não fala, perdão, mas se ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema vai dizer o seu significado, uns dos tais, que seja um miserável a pessoa que venha assim está anunciando outro evangelho. Um miserável espiritual, um miserável que não tem conhecimento, pessoa que está na miséria, está na necessidade de ou seja, de receber o Evangelho. Então, ele está querendo ensinar uma coisa que ele está necessitando. Então, Paulo deixa bem claro isso na mente dos Gálatas, para os Gálatas, que ele está defendendo o Evangelho. Mas também, Paulo, ao defender o Evangelho, ele transmite a mesma convicção
aos Gálatas. Ou seja, chama eles, nós acabamos de comentar agora, ele chama a atenção deles, que eles também precisam se posicionar dessa forma. E posição, irmãos, é algo que o crente tem que ter sempre. Se posicionar sempre ao lado de Cristo, se posicionar sempre em defesa do Evangelho, se posicionar sempre para ver a obra de Deus crescer. Não é aquela posição fictícia, mas uma posição verdadeira, uma posição de coragem, porque muitas vezes nós até falamos, mas não temos coragem de enfrentar as dificuldades da vida. Às vezes as dificuldades vêm e muitas vezes nós achamos alguns argumentos para não encarar as dificuldades de estar defendendo o Evangelho. De você sair para defender o Evangelho fora da sua casa, fora da sua cidade, fora até do seu estado, do seu município, ou até mesmo fora do seu país. Enfim, muitas vezes nós não estamos assim nos posicionando nesse sentido de estar defendendo. E o crente tem que se posicionar ter essa posição de estar defendendo o Evangelho de Cristo, pregando as boas novas, falando para os perdidos, aqueles que acham que não são perdidos, também nós precisamos falar. Hoje o que mais tem no mundo é a questão da ideia, ou seja, a ideia da religiosidade tem crescido. E a religiosidade ela tem levado pessoas a achar que realmente estão salvos. No entanto, eles não estão salvos porque a religião ela não consegue conduzir ninguém aos céus. A religião até ela consegue fazer com que a pessoa se torne uma pessoa melhor em algumas áreas. Mas, no entanto, ele não vai ser uma pessoa melhor diante de Deus. Por quê? Porque ele não tem os seus pecados lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E Paulo, ele, ao transmitir essa mensagem aos Gálatas, ele deixa bem claro o versículo 9, né? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então, irmãos, Paulo falando àquele povo: irmãos, outra vez, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Ou seja, já é uma redundância de Paulo, porque ele estava vendo que aquele povo realmente estava achando que não tinha nada a ver, achando que não está tudo bem. Nós conhecemos a Cristo, mas isso a gente vai desconsiderar. Não era só desconsiderar, não precisava bater de frente, precisava se posicionar. E isso, quando nós andamos por aí, nós encontramos muitas questões dessa natureza. Momentos que nós precisamos realmente nos posicionar, porque as pessoas chegam com aquela ideologia que tudo é a mesma coisa, e na verdade não é. E era o que os judeus que chegaram depois estavam trazendo, essa ideia que tudo era a mesma coisa, que não tinha nada a ver, não tinha problema, ou seja, era assim necessário. E Paulo gosta de se posiciona e transmite isso, ou seja, chama a atenção daquele povo para eles se posicionarem, para eles não arredarem o pé, ou seja, ficarem firmes. Então, posição e firmeza é algo maravilhoso para o servo de Deus. Com isso, quer dizer o seguinte, que você vai ter mais alguns problemas, porque se você lembrar de Jeremias e ler o livro de Jeremias, você vai encontrar lá de ponta a ponta o livro, Jeremias indo levar o recado de Deus e sofrendo as consequências. Ou seja, cada vez que ele ia lá até o rei, ele tinha uma consequência. Ele sofreu uma consequência, mas ele estava firme. Ele foi preso, ele foi jogado em poço, ficou atolado na lama lá um tempo, depois foi alguém lá, intercedeu, o rei mandou tirar ele de lá do poço, do poço lá que estava cheio de lama. Enfim, Jeremias, ele sofreu várias e várias consequências por anunciar, ou seja, o povo não queria ouvir. E consequentemente, nossos dias hoje, irmãos, nós estamos também vivendo mais ou menos isso. O povo quer viver uma vida religiosa, uma vida de ideologias.
e, no entanto, não serve. Paulo estava preocupado porque aqui em Gálatas, aquele povo que estava conduzindo aquela igreja para esse caminho. Então, Paulo entra em defesa do Evangelho e mostra que o Evangelho ele é único. E chama a atenção deles que eles precisam se posicionar nessa questão. E nós precisamos nos posicionar sabendo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ele é único. Ele é fiel e verdadeiro. Existem aí muitas ideias. E até em algumas chega até a parecer que é realmente quase isso mesmo. Mas nós sabemos que o Evangelho de Cristo não é isso mesmo. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Nós temos que fazer, nos debruçar sobre a palavra de Deus, ler a nossa Bíblia e ver que realmente só Jesus Cristo é quem é louvado, é quem é exaltado aqui na sua palavra. E também Paulo, ao defender o Evangelho, mostra que alguns vão ser desagradados. Alguns vão ficar nervosos, alguns vão ficar inchados, alguns vão ficar bravos, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu estou persuadindo agora a homens ou a Deus? Eu estou defendendo o Evangelho, quero que vocês defendam, mas agora o meu incentivo, a minha palavra é para homens ou é para Deus ou é para homens? Eu acho que é para os homens, está persuadindo os homens, ele está encorajando os homens a tomar essa posição. Não era Deus que ele estava persuadindo, ele estava persuadindo os homens, ele estava trazendo de Deus para os homens, para que os homens entendessem isso e realmente viessem se posicionar, entendeu? Porque tinha muitos que estavam fugindo da responsabilidade. Quando ele vem falar isso é porque alguns estavam fugindo da responsabilidade que era necessário para poder encarar aqueles que estavam chegando e poder freá-los, poder dizer não. E para isso Paulo teve que se esforçar e até lançar em rosto deles: eu estou persuadindo a homens ou a Deus? A quem é que eu estou persuadindo? Eu acho que é os homens que estavam precisando de serem chamados assim, até levaram um chacoalhão, eles estavam se calando, né? E aí ele vai dizer no término do versículo: procuro eu agradar a homens? Não, não estou procurando agradar a homens, estou procurando agradar a Deus. Era a palavra de Paulo. Então, agradar a Deus é a melhor posição que nós devemos tomar diante da obra de Deus. Então, devemos estar sempre agradando a Deus, porque Deus, ele é a nossa fortaleza, Deus, ele é o nosso sustentáculo maior, ele é a nossa rocha eterna, né? Mas Paulo, ao defender o Evangelho, tem que convencer alguns. Ele também tem que convencer alguns, não só persuadir, mas convencer, porque muitos daqueles não se deixaram dobrar por Paulo, mas ele teve que convencer, porque ele diz o versículo, ele vai dizer lá no final do versículo 10: se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então, se vocês realmente não se convencerem disso, vocês não são servos de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo isso para eles, que eles não seriam servos de Cristo. Então, irmãos, é uma coisa que nós precisamos estar atentos, né? Que quando se agrada a homens, estamos servindo a homens, estamos servindo a Cristo. E para servir a Cristo, nós temos que ter certeza e convicção daquilo ou para aquilo que Ele nos chamou. Ele me chamou para ser um homem de oração, Ele me chamou para ser um homem de pregação, Ele me chamou para ser um homem de trabalho de evangelização, enfim. Eu tenho que ter essa convicção, você tem que ter essa convicção. A igreja do Senhor Jesus Cristo está convicta que Jesus Cristo nos chamou das trevas para a sua luz, como Paulo fala em Efésios, mas para não ficarmos acomodados dentro de casa. Nós não podemos ficar acomodados dentro de casa. Aquele povo estava se acomodando com o que estava chegando até eles. Se nós pararmos dentro de casa, vamos nos acomodar, o que vai chegar até nós. Então não podemos acomodar dentro de casa, temos que sair para fora das nossas casas para defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a defesa do Evangelho
ela tem que ser feita pela igreja do Senhor Jesus Cristo e pelos servos que ele chamou e aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos assim estar vivendo para o louvor e glória do nome do Senhor. Vamos orar encerrando esta mensagem. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra, e também queremos te pedir mais uma vez, ó Deus, pela vida dos irmãos que estão enfermos, que o Senhor esteja abençoando cada um, dando a recuperação, seja com a vida do irmão Floresvaldo, do pastor Eurípides, ó Deus, a irmã Hélia, a irmã Ivana, que o Senhor possa estar abençoando grandemente elas, ó Deus. Não sei, ó Pai, o estado em que eles se encontram, mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus, e visita, Pai, nesse instante. Também queremos te pedir pelos demais, ó Deus, que tem outras comorbidades, que eu possa estar assim também com a tua mão poderosa sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Nos dá, ó Pai, assim uma noite na tua presença e nos dirige, Pai, nos guardando em tudo. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu te oro agradecidos. Amém. Meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe grandemente e todos tenham uma noite debaixo das santas mãos do nosso Pai eterno. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentará.